Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Primeiramente queremos agradecer a Deus, por essa oportunidade que nós temos da internet de continuar os nossos estudos. Vamos orar agora para continuar nossa escola dominical no tema de Cartas de Paulo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, a Deus, te agradecemos, a Deus, por mais um dia de vida. Obrigada, Deus, por este fôlego. Obrigada, Deus, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, Senhor. Muito obrigada, Deus. Independente do que está acontecendo, nós só temos a agradecer a Ti, Deus, por ter nos guardado, Deus, ter nos protegido, ter nos alimentado, Deus, com a Tua palavra, Deus, com os Teus ensinos, ó Pai. Toma, Senhor, essa escola dominical agora nas Tuas mãos, cada palavra, cada estudo, tudo que for feito, ó Deus, as pessoas que irão ouvir, que elas possam, Deus, sair edificadas, ó Deus, desse estudo, que possam entender e que isso acrescente em suas vidas ministeriais, vidas com cônjuges, com família, com seus familiares, ó Pai. Toma, Senhor, nosso estudo nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na apostila de Cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e vamos hoje falar um pouquinho sobre o livro de Colossenses. Queria que abra suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao 23. Amém? Quem achar aí, fala célula. Amém? Colossenses 1, do 13 ao 23. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é como permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Essa carta aos Colossenses foi escrita por Paulo. Entende-se que existem algumas teorias que provavelmente Timóteo é quem ajudou ele a escrever essa carta. Ele assinou, como essa carta também ele orienta a ser enviada para outra igreja, se não me engano, Laodiceia. Mas vamos entrar um pouquinho no livro de Colossenses, O que Paulo quer falar com a tua igreja nessa carta, nesse livro, como nós conhecemos, nessa epístola, Paulo já estava preso em Roma, e Colossenses hoje nós conhecemos como a Turquia. Então, para a gente entender mais ou menos aí geograficamente, Nessa época, Paulo escreveu essa carta para Epafras. Epafras foi o evangelista e vamos dizer que era o pastor da igreja local da época, Ele disse a Paulo que o povo de Colossos estavam errando, estavam pecando, estavam vivendo debaixo de rituais, de prosseguimentos que não eram coniventes com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinava. Em sua carta, Paulo censurou, explicando que a redenção ela é obtida somente por Cristo e não por se julgar ser mais sábio ou mais santo, de algo ou de alguém. Ele ensina sobre a divindade de Cristo, ensina que Cristo é a imagem de Deus, o Pai, que só o Criador, o cabeça da igreja, que foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, que é o Redentor. Ele dá aquela confirmada, Quem é Jesus? Vamos lá, povo, vamos acordar. O que vocês estão servindo? Aonde vocês estão? Qual é realmente o Cristo que vocês seguem,
Paulo fala daqueles que se submetem somente aos rituais, esses festivais, outro tipo de dietas, coisas doutrinárias que as pessoas nessa época viviam somente dessa forma. Queriam se achavam mais santos porque seguiam certas questões, certos rituais, como eles usam bastante essa palavra. Ele ensina que a maturidade espiritual e o conhecimento divino não vem dessas coisas, mas vem de cima, vem do céu, vem de convivência, vem de relacionamento com Deus, com Cristo, né? Paulo ele testifica que a gente precisa permanecer fundados e firmes no Evangelho de Jesus Cristo e não simplesmente nas coisas que devem ser seguidas ou acham-se que devem ser presos a isso. Ele relembra ao povo de Colossos que Cristo é o Senhor divino e perfeito, somente a Ele. Ele alerta contra os perigos de acreditar em filosofias erradas, em tradições de homens. Ele exorta o povo de Colossos para se concentrarem somente nas coisas celestiais e abandonarem o pecado da sua antiga vida. Nós chamamos do seu antigo eu, né? Quando a gente quer realmente viver para Cristo, a gente precisa abrir mão de quem nós éramos, a parte ruim, vamos dizer assim, de quem nós éramos, para tentar sempre ser da vontade de Deus, né? A vontade do Senhor Jesus. Ele ensina também como uma família precisa adorar junto, dar conselhos para algumas mulheres casadas, maridos, filhos, servos, patrões. Ele dá uma orientação, ele manda, né, no caso, essa carta para o povo de Colossos para abrir os olhos para certas questões que eles estavam vivendo, certas coisas que eles estavam querendo e achando obrigatório para seguir a Cristo. E aonde Jesus é um pouco mais simples do que isso tudo, né? A gente vai falar um pouquinho, foi só a introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos. O que é a glória de Cristo? O que é a suficiência de Cristo? O que Ele realmente é o único suficiente para a nossa vida em algumas questões? Então vamos entrar um pouquinho nesses pontos, tá? São 4 pontos que a gente vai entender sobre a glória de Cristo. Quem é Cristo? Quem foi Jesus? Ele se revela o próprio Deus. Quando a gente lê em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, como nós já lemos, vou reler para a gente relembrar. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele revela que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Até essa época de Jesus, ninguém se viu a glória, a verdadeira face do Senhor, né? Vamos dizer, carne, ver. A gente gosta muito de ver, né? E até então, nessa época, não. E Jesus vindo na Terra, a gente pode testificar que Ele é a imagem do Deus invisível, porém Ele é o nosso Deus vivo. É quando Ele realmente se revela a Deus. De acordo com um teólogo tertuliano, chamado como um dos pai da igreja, né, um dos principais fundadores de igreja, vamos dizer assim, ele disse: em Jesus vemos a Deus como Ele é e ao homem como deveria ser. Ou seja, em Jesus Cristo a gente consegue compreender como Deus é, a soberania dele, o amor, a humildade, a compaixão, a misericórdia, e como nós somos seres humanos, como o homem pretende ou deveria tentar ser como Jesus. Abrir mão do próprio eu, ser humilde, ter compaixão e entre outras questões, né? Quem quer conhecer a Deus precisa ir a Cristo. Um dos pontos da sua glória é a gente entender que Ele é a revelação do Deus vivo, do Deus visível, e que nós precisamos querer seguir Ele, querer ser igual a Ele. Segundo ponto que vamos ver sobre a glória de Cristo. Ele é o primogênito da criação. Entende-se que primogênito é o primeiro, e aí alguns teólogos dizem que ele seria uma criatura e não uma divindade, né? Um não divino. Só que o primogênito nesse contexto, ele vem de primogênito, significa o principal, ou seja, o mais excelente, o mais cheio de honra, o mais cheio de dignidade. No próprio versículo 15 fala, né, como nós lemos aqui: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele não foi o primeiro a ser criado, nós sabemos como Deus criou a terra e tudo. Mas ele é o principal, ele é o primogênito de toda a criação.
tudo que Deus fez, né? Ele é o principal, foi que Deus mandou ele para a terra por nós. Terceiro ponto, ser o criador e sustentador desse universo. Vamos ler em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, onde ele relembra: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, ele é o sustentador do universo. É a partir dele que tudo existe, a partir por ele que nós permanecemos aqui, pela misericórdia do Senhor, né? O próprio Jesus já é bem clara a relação a isso, a própria palavra do Senhor, né? As leis físicas e biológicas que regem o universo e a vida, tudo está debaixo da soberania de Cristo. Tudo está abaixo dele. E o quarto ponto, ser o cabeça da igreja. Em Colossenses 1,18, é bom a gente voltar e relembrar, porque a gente frisa bem esse versículo que nós estamos falando, 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, de novo nós falamos, de entre os mortos, para que todas as coisas ter primazia, ou seja, o primogênito de todos os mortos, o principal de tudo que Deus já tinha feito até ali. Os versículos do 15 ao 20 são praticamente um hino de louvor a Cristo, porque ele te engrandece e enaltece ao Senhor, né? Ele destaca como Cristo é o cabeça de toda a sua magnitude. Ele destaca como é o Cristo, ele é o cabeça do corpo e da igreja. E nós somos a igreja, então ele é o nosso cabeça. Precisamos estar cientes que Jesus está acima de todos. Só precisamos dele para buscarmos uma vida reta perante o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje acham que elas são cabeça da igreja, né? Acham que são as donas da igreja, que são intocáveis, esquecem que acima delas está Jesus Cristo. Tem pessoas que são adoradas, mas só realmente os cristãos devemos adorar com cuidado para não pesarmos. Ou seja, nós mesmos como cristãos, que a maioria está ouvindo, precisamos ter esse cuidado, né? Adorar somente a Cristo. Podemos gostar de pastores, de cantores, mas precisamos ouvir realmente quando Cristo quer falar conosco, quando Ele quer cuidar e exortar, quando é o caso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a suficiência de Cristo, ou seja, somente Ele é o suficiente para tudo. Quando a gente fala um pouquinho sobre essas questões do povo querer seguir tradições ou seguir rituais para servir a Cristo, alguns chamam de heresia colossense, né? Que eles estavam querendo viver de uma maneira como se somente da forma deles, somente o que eles ensinavam que poderia ser feito. É como se entre nós e Deus existissem espíritos intermediários. Nós não sabemos que não existe isso. O véu se rasgou, nosso contato é direto com Ele. Amém? E aí vamos falar um pouquinho sobre 2 pontos sobre a suficiência de Cristo. Em Colossenses 2, do verso 13 e 14. Precisamos ver primeiramente um ponto. Ele é o suficiente para a nossa salvação. Somente em Cristo temos total acesso ao perdão completo e absoluto. Esses versículos, Paulo compara pecados a dívidas e mostra que Jesus pagou o preço por nós. Alguns acreditam que a salvação só vem com alguma coisa interligada. Eu creio em Jesus, mas tem que ser dizimista. Somente dizimando eu vou ter a salvação. Eu creio em Jesus, mas eu preciso seguir alguns rituais. Existem questões que precisamos seguir e cumprir. Faz parte da nossa doutrina, faz parte do ensinamento de Jesus para termos uma vida reta. Mas não é isso que nos leva à salvação somente. Somente Cristo. É o seu amor, é a sua dedicação, é a sua entrega, a sua confiança que Jesus, Ele é único. Ele é o suficiente Salvador de nossas vidas. Não precisamos de intermediários, não precisamos de questões que nos prendem a Jesus. Sim, está o nosso coração entregue a Jesus. Tudo que o ser humano jamais será capaz de fazer, Jesus Cristo fez na cruz, por mim e por você. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Precisamos ter
A partir do momento que você ama Jesus e entende que Ele é suficiente para a nossa salvação, essas outras coisas, questões, doutrinas, que precisamos seguir até para ter uma ordem mesmo na igreja ou na nossa vida, isso flui naturalmente. Primeiramente, isso parte de dentro, isso parte do seu coração, da sua vontade, do seu querer, do seu entendimento de que Jesus, Ele é suficiente para você. Você não precisa de mais nada para te dar a alegria, a paz e a vida eterna. Segundo ponto que a gente entende que onde Jesus é suficiente, né? Cristo é suficiente. Ele é suficiente para derrotar todo o mal. Então, todas essas questões que a gente vive, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, epidemia, cada um relata o nome, mas tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa entender e confiar que Jesus pode derrotar esse mal. Há quem diga que Deus está permitindo, Deus não permite. Não estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para crer que Jesus pode curar, Jesus pode derrotar esse mal. Se tiver que acontecer, que seja da vontade do Senhor na nossa vida, dos nossos parentes. Precisamos ter essa paz interior. Precisamos ter essa tranquilidade que nós queremos num Deus que é o Deus do impossível. Queremos um Deus que sabe de todas as coisas. E é confiar nele, é esperar nele. Ele é suficiente na nossa vida para isso. Ele é principal. Quando nós falamos em Colossenses 2,15, e várias Bíblias falam, né, sobre principados e potestades, ele está se referindo a demônios, criaturas espirituais, a serviço de Satanás, criaturas que estão ali para tirar nossa paz, para tirar nossa alegria. E ele está acima disso tudo. Ele ganha o inferno com isso. Para isso Satanás não tem vez. Nós sabemos que quando Jesus quer, ele faz o impossível. E aí a gente pode entender que através da glória de Cristo, como nós falamos um pouquinho, a suficiência de Cristo, nós precisamos entender na nossa vida em Cristo, como que é viver a vida em Cristo, a vida em Jesus, né? Depois que falamos de Cristo, podemos falar da vida em Cristo. Nós entendemos um pouquinho aqui é só um resumo do resumo, sobre quem é Jesus, sobre a sua glória, sobre a sua suficiência. E vamos falar só mais um pouquinho sobre o que é ter uma vida em Cristo. Isso é uma aula para reflexão. Deus fala com cada um aonde estivermos. Se estivéssemos na igreja estudando em classe, estamos agora assistindo esse vídeo. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Pode não ser na escola dominical, pode ser em qualquer outro momento. Mas a gente precisa se preocupar. Como está a minha vida em Cristo? O que eu sou? Que pessoa que eu sou em Cristo Jesus? Quem eu sou em Cristo Jesus? Nós precisamos... São 2 pontinhos só que eu vou falar aqui. Livre das opressões. Livre dessas coisas que vêm querendo prender a gente, querendo oprimir a nossa mente, o nosso coração. Regras, mandamentos humanos, proibições, isso, aquilo outro. O legalismo é doença, é doentio e mortal. A santidade é saudável e libertadora. Então, se você está se sentindo preso em algo, não estou falando aqui de questões doutrinárias, não estou falando questões de que pode, que não pode, não é isso. Isso é você e Deus, seu pastor, sua igreja. Mas é você ter entendimento de que aquilo está te oprimindo, está te prendendo, ou aquilo está te libertando, te deixando feliz, saudável. Você precisa entender quem está falando ao seu coração ou é a sua mente. Aonde está Cristo nisso aí? É dessa forma que você precisa entender como tem que ser sua vida em Cristo. E o segundo ponto, que é livre dessas idolatrias ou de qualquer natureza. Coisa que a gente prende no nosso coração, às vezes é uma internet que está sendo uma idolatria nessa quarentena, né? Às vezes é a comida, às vezes é um som, eu não sei. Cada um sabe sim. Mas o que tem tirado o seu tempo para Cristo? O que tem tirado o seu tempo, independente da quarentena, na sua vida, no seu dia a dia, e sempre na sua família? O que você tem sido em Cristo Jesus? E é como todo mundo, muita gente fala, né? Aí você sabe quem você é realmente quando você está sozinho. Porque na frente dos outros você pode ser de um jeito, mas sozinho, Deus conhece teu coração. Ele conhece teu interior. Então que a gente possa ficar com essa reflexão hoje na carta de Colossenses, que Paulo enviou para Colossenses, né? Que as pessoas precisam parar de se prender a rituais, se prender a questões que não são de Cristo, um Senhor e Salvador, e realmente se voltar somente para Cristo. Entender que nele podemos ser livres, saudáveis
e podemos também ajudar pessoas dessa maneira, ajudar a entender como é bom, como é tranquilo viver para Cristo, entender em Cristo, ter paz em Cristo Jesus. Amém? Declaro que você tem um dia abençoado, o restante de quarentena aí, esses dias em sua casa, com sua família. Sempre há tempo de mudar, de pensar, de refletir sobre todas as questões que Cristo vem nos falado conosco, através das escolas dominicais, dos cultos, de louvores. Fique com Deus, para você e sua família, a paz do Senhor Jesus. Amém?